Olá, essa aula faz parte do método Gestão de Crises. E hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos. Ao final dessa aula, você terá condições de avaliar corretamente os elementos de um processo para reduzir custos desnecessários e aumentar sua produtividade. Reconhecer os elementos de um fluxograma e interpretar suas interações. O que é um processo? Processo é um conjunto de atividades realizadas de forma ordenada, com um objetivo bem definido e foco em transformar uma ou mais entradas em saídas com maior valor agregado. Um processo é composto de 3 elementos: as entradas, que são os recursos necessários para que as atividades possam ser realizadas; as atividades, que são tarefas de interação humana, que são realizadas consumindo as entradas; e as saídas, que são os resultados das atividades realizadas, sendo entregas de maior valor agregado que as entradas originais. Características das entradas. Toda entrada vem de um fornecedor, que são as pessoas e processos anteriores, que fornecem entradas adequadas para a realização do processo. As entradas também possuem um nível aceitável de qualidade, que é um padrão com que as entradas devam ser aceitas para que o processo possa ser realizado atingindo seus objetivos. E as entradas são úteis ao processo. Uma entrada que não agrega valor ao processo deve ser eliminada, pois se trata de um desperdício de recursos. Nesse momento, já temos uma oportunidade para eliminar custos desnecessários em nossos processos. Ao avaliar corretamente as entradas de cada processo, podemos identificar entradas que não são úteis ao processo ou que estão fora do padrão aceitável de qualidade e que, por isso, ao serem ajustadas, vão reduzir custos operacionais. As atividades consistem em execuções ordenadas, ou seja, atividades executadas sem planejamento ou fora de ordem em um processo encarecem ou dificultam o atendimento dos seus objetivos. Aqui temos mais uma oportunidade de redução de custos, uma vez que ordenar a execução das atividades e observar se elas estão planejadas pode promover uma redução significativa de custos operacionais. As atividades são alinhadas ao objetivo, ou seja, cada atividade de um processo agrega algum valor para que o objetivo seja atingido. Senão, essa atividade deve ser eliminada. E as atividades devem seguir uma sequência lógica, ou seja, para frente que se anda. Atividades que precisam voltar para buscar informações ou recursos atrasam o processo e dificultam o atendimento dos seus objetivos. As saídas possuem valor agregado. Então, saída de um processo agrega valor ao processo. São resultados que não poderiam ser conseguidos sem a realização daquele processo. As saídas de um processo devem ser coerentes com os objetivos definidos para esse processo e são úteis ao próximo processo. Uma saída sempre será a entrada de outro processo, num ciclo sem fim. Ao assegurar que a saída de um processo está dentro do nível de qualidade necessário para o processo seguinte, a saída terá atingido seu objetivo primário no processo. Entender, então, qual é o valor necessário, qual é o nível aceitável de qualidade da próxima entrada, do próximo processo, faz com que a operação seja feita da melhor maneira possível. Vamos entender melhor o fluxo de processos, como estruturar e entender melhor nossos processos. O fluxograma é uma ferramenta visual criada com o intuito de representar graficamente um conjunto de atividades, dispondo elas em uma sequência lógica
e representando as interações entre as partes fornecedoras, executoras e clientes de um processo. Existem dois tipos mais comuns de fluxogramas. O fluxograma vertical é uma estrutura que tem como foco as atividades, não determina necessariamente um responsável pela execução e é de fácil visualização. No exemplo, temos um fluxograma de um processo de exames médicos. Uma das características do fluxograma vertical é que todas as tarefas geralmente são realizadas pela mesma pessoa. Um fluxograma funcional possui raias que determinam os responsáveis pela execução das atividades. Dessa forma, fica explícito quem faz o que em cada processo, e é lido da esquerda para a direita. No exemplo, temos um processo de aprovação de crédito, onde estão definidas as responsabilidades e tarefas dos clientes, setor de vendas, gerência e departamento de crédito. Entendendo melhor a simbologia, como interpretar os símbolos de um fluxograma. Os pequenos círculos determinam o início e o fim de um processo. Aqui, convém ressaltar que um processo possui um único início e pode ter mais de um fim. Quando o processo passa por uma pausa, seja aguardando um e-mail, uma contagem de tempo, temos um intervalo, que também é representado por um círculo, mas dessa vez como uma representação do motivo da pausa. Esse, por exemplo, é uma pausa de tempo, é um intervalo de tempo, e registra que será feito a espera do processo durante um determinado tempo. Atividades são toda e qualquer execução ou interação humana dentro de um processo. São representadas por retângulos, podendo ter os cantos arredondados levemente ou não. O importante é que na descrição das atividades, os verbos sejam colocados no infinitivo, ou seja, terminados em ar, er ou ir. Durante a execução de um processo, em diversos momentos é necessário que o processo se divida em vários caminhos, e isso é representado pelo losango. O losango liso possui exclusivamente duas saídas, ou seja, o fluxo segue uma saída ou segue a outra. Geralmente, usamos esse diagrama para representar um processo decisório, onde a resposta deve ser sim ou não. Documentos. Documentos são informações documentadas de um processo ou etapa dele, que são relevantes para o objetivo do processo. Durante o processo, sempre que o símbolo de documento aparecer, deve referenciar uma informação documentada, controlada pelo sistema de gestão, com codificação e padronização específica, e deve ser uma saída adequada do processo, conforme falamos anteriormente. As descrições são blocos de texto que possuem característica explicativa de algum detalhe relevante da atividade. Deve possuir texto curto, objetivo e preferencialmente em tópicos. As conexões são linhas contínuas que ligam uma atividade a outra dentro do fluxograma. Possuem uma seta de direção, indicando o sentido da atividade. As conexões que saem de um gateway exclusivo vêm gravadas com as condições de saída, de acordo com a sua origem. Se for uma atividade decisória, virão gravadas com um sim ou um não. Você recebeu o modelo de fluxograma para atendimento em home office. Esse aqui é o mesmo modelo que você encontra no formulário FLX GCR2. Você pode observar que ele possui os elementos que nós explicamos anteriormente: processos decisórios, pausa de tempo, um início, um fim e as atividades com os verbos no infinitivo.
Também podemos observar a referência a informações documentadas, onde temos o formulário FOR-GCR1 de planejamento semanal. Essa foi a aula sobre mapeamento de processos do método gestão de crises. Eu sou o Rogério Guilhermetti, da GSG Soluções Empresariais.